Então, hoje, gente, eu queria falar dois momentos com vocês, que é o momento de estratégias argumentativas. A gente vai entender como se monta um argumento. A gente entendeu estrutura. A gente já entendeu já que a gente precisa de um tópico frasal, a gente precisa dos argumentos, depois ratificar. Essa é a dimensão assim mais estrutural, né, das ordens que as coisas seguem. Mas existe uma estratégia da argumentação que não é tão estrutural, é mais de convencimento mesmo, né? Que eu vou montar um pouco mais com vocês, assim, a gente vai dar uma aprofundada. Na aula passada a gente viu a questão da montagem da introdução, né, que não tem muito segredo, chamar a atenção do leitor, fazer gancho, montar a tese, né? O Caio falou que ainda está com uma dificuldade de diferenciar argumento e tese, né? A tese é o seu ponto de vista, é o que você pensa a respeito do tema, e a argumentação é o convencimento do leitor do seu ponto de vista. Uma coisa é eu pensar uma coisa, uma coisa é eu pensar que mamão é uma coisa. Eu detesto mamão, por isso que eu sempre falo de mamão, tá, gente? Mamão é ruim. E outra coisa é eu te convencer que mamão é ruim. Uma coisa é só eu pensar que mamão é ruim. Outra coisa é eu te convencer. Como é que eu faço o convencimento, né? A gente já sabe já que a gente precisa de uma afirmação. Mamão é uma coisa ruim. E aí a gente pode usar dados, né? Pode usar nananã para poder blá blá blá, mimimi, flu flu flu, para poder sustentar, né? Dizer porque eu penso o que eu penso, né? Mas também existem outras estratégias que eu queria mostrar para vocês, que inclusive eu vou apresentar uma outra modalidade de tese que eu ainda não mostrei para vocês. A tese até agora que eu mostrei para vocês foi a tese organizadora, que a gente monta uma palavra-chave. Gente, escrevam tudo, tá? Escrevam inclusive os conceitos. Escrever ajuda na aprendizagem. A escuta é importante, visualizar é importante e escrever também ajuda. Então, se vocês puderem sempre escrever o que eu estou falando, é importante. Principalmente os conceitos, né? Tópico frasal, o que é argumento, tese organizadora. E aí puxa uma setinha assim para vocês, tipo, tese organizadora, setinha, ó. O que é, sabe? Como vocês estão entendendo. Mais do que eu falo, né, copiar o que eu falo, é importante vocês escreverem o que vocês estão entendendo do que eu falo, né, e não só copiar tudo que eu falo. Então, recomendo que vocês escrevam e escrevam da maneira que vocês entendem, com o vocabulário de vocês, tá? Não usando as minhas palavras, é importante também. Ajuda na aprendizagem, melhora a aprendizagem. Então tá. Então, eu até agora falei com vocês de tese organizadora. A tese organizadora a gente vai organizar as sequências das ideias que irão aparecer ao longo do texto. Tá aí também uma outra diferença também, Caio, diferença de tese e argumento, né? A tese, ela diz para o leitor o que vai ser dito ao longo do texto, né? O que vai ser dito no desenvolvimento 1, o que vai ser dito no desenvolvimento 2. A tese serve para isso. A tese serve tanto para dizer para o leitor o que eu penso sobre o tema, como também diz para o leitor a sequência, a ordem, o que vai ser apresentado ao longo do texto. Tá aí uma boa diferença de tese e argumento, né? A argumentação. Enquanto a argumentação é o ato, né, do que você pensa, né? É a sua ideia sendo sustentada e defendida e mostrando para o leitor por que você pensa o que você pensa. Não só o que você pensa, mas por que você pensa o que você pensa. Né? A argumentação tem essa função. Sim. Então, a tese tem que obrigatoriamente aparecer na introdução, tá, gente? Um texto sem tese perde ponto. Isso faz parte da pontuação de vocês. Então, tem que ter tese. Não tem isso de tipo, vou fazer uma alusão histórica e só lá no desenvolvimento o leitor vai saber o que eu realmente quero falar. Não façam isso. Vocês vão perder pontos por causa disso. Na introdução precisa necessariamente, obrigatoriamente ter uma tese.
Ou seja, vocês precisam apresentar logo no primeiro parágrafo o que você pensa sobre o assunto. Depois você convence o leitor sobre o que você pensa, tá bom? Então é obrigatório ter tese na introdução. Não tem como, tá? Vai perder ponto de bobeira. Então a gente vai montar ali, né? A tese organizadora a gente monta com palavras-chave. A gente, por exemplo, se eu acredito que a violência, a desigualdade do mundo é por causa da corrupção e por causa da... Gente, qual é? Sonegação de imposto, né? Sonegação de imposto e a corrupção corroboram para a desigualdade social, né? Porque a gente desvia dinheiro, a gente não distribui renda, blá, 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 blá. Então, vocês vão dizer palavras-chave, né? Vão dizer, por exemplo, a sonegação e a corrupção são fatores que corroboram a desigualdade social. Aí no parágrafo 1 a gente vai falar sobre... Eu não me lembro a ordem que eu falei pra vocês. Mas tá, eu acho que eu falei sonegação. Desenvolvimento 1 vai falar sobre sonegação. Desenvolvimento 2 a gente vai falar sobre corrupção, né? Pra gente falar sobre desigualdade social e não distribuição de renda no país. Tá aí, tese organizadora. Já falei com vocês também de tese sequencial. A gente não dá tanta ênfase à tese sequencial. Ela é boa. A gente tem redações nota 1000 que tirou tese com a tese sequencial. Mas a maioria das redações que tiraram nota 1000 usaram tese organizadora. A tese sequencial, a gente vai fazer um problema que leva a outro, né? Eu já cheguei a falar isso com vocês algumas vezes. O abandono de crianças, né? O abandono de crianças se dá por conta, não sei, um fator, deixa eu pensar um fator forte. A não condição financeira dessas mães e a possibilidade de recursos que elas têm de arrumar emprego, né? A gente pode então apontar, né? O desemprego faz com que as mulheres não tenham, né, salário, não sei o quê, e consequentemente elas acabam não tendo condições financeiras para cuidar dos seus filhos, e por isso o abandono de crianças se enfatizam no fator da desigualdade das condições financeiras, né? Uma coisa leva a outra, né? Eu sempre dou o exemplo da poluição ambiental, né? O ser humano não sabe bem descartar o lixo, e por não saber descartar o lixo, ele, né, entope bueiros e aí tem consequências ambientais, né? Os desastres ambientais vêm por causa da própria educação do homem com relação de como ele se relaciona com o meio ambiente, né? Aí no parágrafo 1 a gente fala do descarte, o mau descarte do lixo, e no desenvolvimento 2 a gente fala das consequências ambientais. Isso é uma tese sequencial. Você vai mostrar para o leitor que um primeiro problema leva a outro problema, né? Então tá aí o que seria a tese sequencial. Tese organizadora, a gente fala de dois problemas isolados que fortalecem um problema, né? E tese sequencial, a gente fala de um problema que leva a outro, né? E aí a gente piora a situação. Tudo isso já são estratégias argumentativas, né? Já são formas de argumentar. A gente pode fazer uma ideia que leva a outra, ou a gente pode fazer, então, problemas isolados. Mas agora eu também quero falar com você de outras estratégias argumentativas. Eu mandei um material para vocês. Hoje eu vou falar de método indutivo, eita, esqueci os dois. Dedutivo, indutivo, dedutivo e dialético, né? Eu vou falar com vocês também o método dialético de argumentação. E depois a gente vai discutir alguns temas. Hoje a aula vai ser assim, conteúdo aberto. Espero que vocês estejam escrevendo. Eu dei um material lá para vocês. Eu vou pedir para vocês abrir o primeiro material, que é método de raciocínio indutivo e redutivo. Quem puder abrir, eu também vou transmitir tela aqui para vocês, pra gente ler o material que o Descomplica disponibilizou um tempinho, material de apoio, pra gente entender estratégia argumentativa.
Queria saber se alguém topa ler, pra não ficar só na minha voz também. Se quiser, eu posso ler. Por favor, Caio. Pode ler já? Depois de uma aula sobre o parágrafo de desenvolvimento, é comum aprofundar um pouco mais a ideia de argumentação e suas formas de construção. Desta vez, trataremos das formas de raciocinar num texto dissertativo argumentativo. Na verdade, nosso objetivo aqui é identificar maneiras de organizar o que já está pronto na nossa cabeça. Afinal, todo mundo raciocina, né? O que nós precisamos, então, é conhecer métodos para deixar esse raciocínio mais evidente. É claro, convincente é como num quebra-cabeça. Muitas vezes você sabe o resultado final daquele jogo. O problema é conseguir montá-lo de forma que, organizadamente, se alcance esse resultado. Hoje falaremos de 2 dos métodos de raciocínio mais interessantes para a sua redação e para as questões de prova que cobram suas construções. Você sabe quais são eles? Então, é o método dedutivo e o método indutivo. Pode continuar. Dedução. Vamos começar pela dedução. Pronto. O método dedutivo costuma ser o mais famoso por um motivo muito simples. Todo mundo conhece o imbatível raciocínio de Aristóteles. Sócrates. Sobre Sócrates. Isso, tá certo. Sim. Você não. Então veja. Eu perdi o tom. Todo homem é mortal. Ora, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Você com certeza já ouviu falar nisso. Esse é um exemplo bem básico de como funciona o método dedutivo. A dedução é aquela que se organiza do geral para o particular, ou seja, parte de uma verdade universal, geral, para chegar a afirmações e conclusões mais individuais. Tal ideia geral é conhecida como premissa inicial ou premissa maior. Depois disso, com uma ou mais premissas intermediárias menores, é possível chegar a uma conclusão de caráter particular. Vamos ver um exemplo. Premissa inicial. Fontes de informação são capazes de trazer transformação à vida humana. Premissa intermediária. Ora, a leitura é uma inegável fonte de informação. Conclusão. Logo, a leitura é capaz de trazer transformação à vida humana. Podemos ver, no exemplo acima, um raciocínio essencialmente dedutivo, já que se parte de uma verdade universal, atingindo todas as fontes de informação, passando por premissas intermediárias e atingindo uma conclusão particular. E aí, olha só, antes de a gente continuar, né? Então, toda a argumentação dedutiva, ela monta premissas. O que seria premissas, né? Seriam verdades assim mais fáceis assim de compreender o homem, né? E como um todo. E aí a gente vai elevando a uma particularidade. Por exemplo, o ser humano é um bípede. Todo ser humano é um bípede. Aí você fala, ok, todo ser humano é um bípede. Só que ele não usa penas, né? Ele não tem penas. Ah, ok, o ser humano é um bípede sem pena. Logo, toda galinha sem pena é um ser humano também. Eu tô chegando no absurdo, né? Porque a galinha é um bípede e se a gente tira a pena dela, então ela vira um ser humano. Isso foi uma piada que aconteceu de uma discussão de Diógenes e Sócrates, né? Que o Sócrates estava defendendo o homem como um bípede sem pena, e Diógenes pega uma galinha e taca no Sócrates, toma aqui seu homem. Aí isso virou uma piada, né? De um método de argumentação dedutivo, né? Outra piada também de método dessas premissas, né? A gente vai estabelecendo premissas
até a gente convencer o leitor, por exemplo, o mar é feito de água e sal. O biscoito creme cracker, ele é água e sal. Logo, o mar é um grande biscoitão, né? O mar é um biscoito gigante. É lógico que isso é um silogismo, a gente vai chegar na ideia de silogismo, mas é um absurdo, né? Que a gente pode montar argumentando, né? A gente torna premissas que todo mundo concorda, tipo, no mar tem água e sal. Água e sal. Biscoito creme cracker, a base de água e sal. Aí você fala, água e sal. Logo, o mar é um grande biscoitão, né? Tem que ter o logo, tem que ter o conectivo, né? Logo. Então, isso é para poder dizer que a gente vai estabelecendo pequenas verdades, né? E depois a gente faz uma radicalidade, a gente faz uma particularidade. Um outro exemplo de premissas, assim, pra gente usar mais seriamente na redação, né? Tô fazendo aqui um montão de zoeira, né? Da galinha sem pena, que é um ser humano, e depois o biscoitão, um grande biscoitão. Mas vamos falar uma coisa séria, como a gente pode usar isso na redação do Enem. O ser humano é aquilo que a educação faz dele. O ser humano o ser humano com violência, um ser humano violento, isso diz da sua educação. Logo, toda educação que não combate a violência produz seres humanos violentos. Tá vendo? Eu estabeleci pequenas premissas, né? O ser humano é resultado da educação. O ser humano sem educação, né, a depender da sua educação, pode se tornar um ser humano violento. Logo, toda educação que não se pressupõe a combater a violência, né, produz seres humanos violentos. Para eu chegar nessa última frase, eu precisei que você convencesse o leitor de pequenas premissas, né, pequenas verdades. Aí, dessas pequenas verdades, eu faço uma particularidade, eu faço uma radicalidade. Então, método dedutivo é esse método. A gente vai ver algumas redações e eu vou dar mais exemplos também de redações que também fizeram esse método, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver o silogismo, né? Vai lá, Caio, por favor. Essa observação é muito importante. Tanto o caso que acabamos de observar, quanto o raciocínio construído por Aristóteles. Aristóteles. Certo. São exemplos do que conhecemos como silogismo, uma espécie de raciocínio dedutivo. É formado por duas, e apenas duas, premissas, conhecidas como premissa maior e premissa menor. A conclusão, como discutimos no início, mantém seu caráter particular. Por fim, cabe analisar as vantagens e desvantagens do raciocínio dedutivo, de forma que você, aluno, seja capaz de identificar o que utilizar em qual momento do texto e de que forma apresentar sua argumentação. Como principal vantagem está o fato de, se escolhidas boas premissas, a conclusão atingida ser inquestionável. Acho que está certo. Isso. Por outro lado, a desvantagem está, principalmente em textos dissertativos, na previsibilidade existente no processo de construção do raciocínio. Trabalhar muita argumentação, transformando a conclusão em uma persuasiva apresentação da opinião. É um grande desafio, mas nós estamos aqui para isso, né? Então é isso. Indução. Sim. Então é isso. O perigo de uma argumentação que usa como estratégia a dedução é que às vezes fica muito previsível o que o leitor onde o escritor vai chegar, sabe? Aí o texto pode perder o caráter da sua surpresa. E a gente pode ficar se dedicando muito às premissas e pouco à conclusão, né? Que é a particularidade. O que seria a particularidade? A particularidade é a frase radical que você quer chegar, né? Como o mar é um grande biscoitão, né?
Isso é uma coisa muito radical, né? A gente sabe que não. O mar não é um grande biscoito. Mas a gente monta pequenas premissas que vai, né, convencer o leitor a chegar a esse ponto, né? Então é mais ou menos isso. Outro exemplo, assim, para a gente pensar outro exemplo de método dedutivo, é que para Hannah Arendt, banalidade do mal é quando a violência vai se tornando comum e o sujeito não a critica sobre ela. Quando olhamos para a violência contra a mulher, a nossa cultura acaba normalizando essas mulheres, por exemplo, a apanhar do marido. Logo, a nossa sociedade estabeleceu uma banalidade do mal contra a mulher. Né? Essa radicalidade final é uma montagem de uma argumentação de um método dedutivo, tá bom? Isso é um argumento dedutivo. A gente monta pequenas premissas, né? Pequenas verdades, e aí a gente chega logo, por assim dizer, frente a isso, portanto, e aí você monta uma particularidade, tá bom? Então vai do geral para o particular. O método dedutivo a gente pega um espectro geral, que é um senso, né? E a gente vai chegando na particularidade. O indutivo a gente vai ver que é o exercício inverso, tá? E eu também vou pegar algumas redações também para a gente entender melhor, exemplos. A gente já leu redações dedutivas e indutivas, só que eu não falei nada porque vocês ainda não tinham estudado, então eu achei que ia confundir muito a cabeça de vocês. Mas a gente já leu algumas redações minhas, redação do Stauan, redação de nota 1000, que estavam usando esse método, tá bom? As pessoas acabam usando, vocês acabaram usando também, mas vocês nem se tocaram. Mas agora a gente sabe dar nome, tá bom? Segue, Caio. Indução. Agora pense em tudo. Agora pense em tudo o que você aprendeu na dedução. Invirta e você terá indução. Ok, não é tão simples assim, mas é quase isso. A indução é caracterizada por partir de afirmações particulares, individuais e atingir conclusões gerais, universais. Os livros são capazes de trazer transformações à vida humana. A televisão, o jornal, o rádio e outros meios também o são. Ora, os livros, a televisão, o jornal, o rádio e outros meios constituem fontes de informação. Logo, as fontes de informação são capazes de trazer transformações à vida humana. Assim como a dedução, a indução também apresenta vantagens e desvantagens. O principal benefício desse tipo de raciocínio é o fato de que ele permite que se façam novas descobertas por meio de sua apresentação. As grandes invenções da humanidade surgiram a partir de raciocínios essencialmente indutivos. Por outro lado, a maior das vantagens que podemos apontar está no fato de que o método indutivo atua no campo das probabilidades, ou seja, se uma evidência não for condizente com a verdade universal anunciada, todo o raciocínio deve ser revisto. Fique atento a isto. Ok. Vamos lá. O que seria então dedução? A gente parte de uma verdade maior, né? Tipo, todo ser humano é mortal, todo ser humano morre. Sócrates é um ser humano. Logo, Sócrates morre. Então a gente pegou um aspecto geral, né? Todo ser humano morre um dia, e a gente traz a particularidade. Sócrates vai morrer. Agora a gente pode fazer o inverso. O indutivo, a gente faz o raciocínio no inverso. A gente pega da particularidade e a gente vai para a generalidade, né? Se lembra da redação de xenofobia que eu mostrei para vocês? O método de argumentação que eu trouxe lá, quando eu falo da Malala, é um método indutivo. É um método indutivo, porque eu pego da particularidade e faço para a radicalidade, eu faço para o geral. Como isso, Val? Eu pego um exemplo particular da jovem Malala, aí eu falo, a jovem Malala sofria violência no regime do Talibã, e ela teve que sair do seu lugar de origem por causa da violência para se adaptar logo aos novos lugares. Ela representa,
né? Os imigrantes, olha só, eu peguei uma particularidade, eu vou para as radicalidades, eu vou para o aspecto geral, ó. Todas as pessoas imigrantes, olha só, ela é uma representação de todos os imigrantes que precisam sair dos seus lugares de origem para encontrarem melhores condições de vida. Eu peguei da particularidade e generalizei, levei ao aspecto maior. Então, o método dedutivo, a gente pega do aspecto maior e vai para a particularidade. E o método indutivo, a gente vai da particularidade e vai para o aspecto geral. Por exemplo, a violência da força policial no estado, nas favelas, na periferia, né? A jovem Ágata era uma menina de 9 anos que, ao voltar do balé, né, voltar da sua aula de escola, uma bala atinge as suas costas, né, e ela morre por uma bala de um policial. Ela representa a probabilidade ou a vulnerabilidade das crianças negras na favela. Tá vendo? Eu peguei de um caso particular, do caso da Ágata, e falei, olha só, todas as crianças, tá vendo? Isso é uma generalidade, generalizei, ó. Todas as crianças que estão na periferia e são pretas estão, de alguma forma, em condição vulneráveis na sua vida. Então, isso é um método indutivo. A gente pega uma particularidade, a gente pega um caso daquele George Floyd, que foi morto por policiais nos Estados Unidos com o joelho na garganta, em que fala, ele representa, isso é uma cena que muitos negros, todos os homens negros, todas as pessoas negras se sentem ameaçadas, se sentem com medo frente à polícia, à força policial. Então eu peguei de um caso particular e aumentei para a radicalidade, generalizei. Isso é indução, tá bom? Fala aí, Tauan. Essa é uma aula que eu nunca dei nem pro Tauan, nem pra Monique. Tô dando pela primeira vez pra vocês aqui. Só consegui dar essa aula no GDN. Ô Tauan, você não quer falar no microfone não? Melhor do que digitar. Tá me ouvindo? Aham. Alô? Aham, tô te ouvindo. Esse exemplo aí que você deu do George Floyd, esse nome? Aham. Ele é mais, esse método é mais encaixado na introdução, né? Tipo, como esse exemplo que você deu, tinha como já eu jogar ali, então cabe discutir sobre esses problemas aqui. Você pode dar um exemplo de como usar isso no desenvolvimento? Então, você tem razão, a gente acaba fazendo isso muito fortemente, né? Quando a gente monta o contexto, né? A gente traz o exemplo da Ágata, e aí a Ágata Félix foi uma jovem negra que estava vindo do balé e a bala ricocheteia, né? O policial atira, acerta as costas dela, ela morre aos 9 anos. Trazendo para o mundo real, né, trazendo para a história do Brasil, isso representa, né, a violência se espalhada por todo o território brasileiro. Logo, cabe a gente pensar sobre as violências policiais e o crime, né? E aí, pronto, montamos uma introdução. Você tem razão, dá para montar isso muito forte na introdução. Mas a gente pode montar isso também muito fortemente como argumento. Por exemplo, vou fazer uma radicalidade, né, um tópico frasal. A gente pode fazer de 2 né? A gente pode fazer da particularidade ou da radicalidade, né? Da premissa maior ou da premissa menor. A gente pode fazer o tópico frasal. O tópico frasal pode ser uma premissa maior ou uma premissa menor. Vou começar com uma premissa maior. Em primeiro lugar, a Ágata Félix, que foi uma jovem de 9 anos, negra, que morreu, né, pela força policial, representa, né, a condição do corpo negro no Brasil. Visto que, assim como a jovem... Então, eu parti da particularidade, agora estou indo para uma premissa maior, tá vendo? Então, o tópico frasal foi a citação da Ágata. Em primeiro lugar, a Ágata Félix, logo, olhando as estatísticas, né, das mortes das pessoas negras, no país, a gente conclui que os corpos negros são os corpos mais propícios
a serem mortos no Brasil, a serem assassinados no Brasil. Pronto, foi argumento. E ao contrário disso, partindo, fazendo a introdução do desenvolvimento, partindo da premissa maior, eu poderia falar que os corpos negros são os mais suscetíveis a sofrer violência tal. Aí, isso porque, como exemplo da menina Agatha... Isso aí. Ah, então show. É não isso. precisa ficar gravando estatísticas. Não. Eu posso só citar um fato. Isso. Não precisa nem memorizar dados, não precisa memorizar estatística. Com o método indutivo e dedutivo, você consegue fazer uma particularidade se tornar algo geral, né? É uma argumentação boa também, né? É lógico, no artigo científico, isso é muito fraco. Olá, bom dia, São Francisco. É um argumento muito fraco a gente fazer isso, né? Porque um caso particular não representa necessariamente, né, a vida de todos, né? Por exemplo, a minha tia na esquina tomou chá de mel e curou do Covid, né? Logo, mel cura Covid, né? Ou se não, Danone, né? Danone cura Covid, porque a minha tia tomou Danone e ela melhorou do Covid. Gente, vou abrir mais um link, já acabou o tempo aqui, né? Mas enfim, só pra gente falar a diferença de argumento e ciência, né? Não é a mesma coisa. Mais um link. Pra gente continuar.